Olá de novo. Vamos agora para a aula 2 de óptica. Vamos falar sobre espelho plano. Tem muita coisa para falar, tem muito conceito novo para a gente aprender ou até revisar. Então vamos lá, a gente não pode perder nenhum segundo. Aula 2 então, aula de espelho plano. Estamos em óptica, tá? Vamos lá? Bem, o princípio desse espelho é aquele... Basicamente você conhece muito, você tem contato com ele todo dia, porque é um espelho que tem a frente espelhada e a parte não espelhada é a parte de trás. De um lado fica o objeto, que está aqui, um desenho de uma borboleta. Lá dentro do vidro tem a imagem desse mesmo objeto. Então você tem contato com ele porque você escova dente, penteia cabelo na frente dele todo dia. Teoricamente falando, aqui está seu olho. Um exemplo clássico assim. E aqui tem um objeto, aqui um objeto. O objeto emite luz, que nesse caso não é dele, né? Ele reflete a luz do ambiente, ele é um corpo secundário, mas o objeto emite luz, a luz reflete e vem para o seu olho capta esses raios de luz e forma a sua visão do objeto. Quando o objeto envia esses raios de luz, esse raio de luz bate e volta para o seu olho, o prolongamento do raio de luz vai lá dentro do vidro e acaba formando uma imagem. Então essa imagem é formada não por encontros de raios de luz, é formado por prolongamentos de raios de luz. Essa é uma imagem chamada imagem virtual. E essa é uma imagem chamada imagem virtual. Ótimo, imagem virtual. Bem, eu vou voltar para a câmera para falar com você. Essa imagem é uma imagem virtual, ela é uma imagem classificada como direita. Aí você fala assim, o que é uma imagem direita? Uma imagem direita não é uma imagem invertida. Aí pergunta, o que é uma imagem invertida? Muitas pessoas falam, é uma imagem de ponta cabeça, a resposta não é bem essa. Então, teoricamente, vamos lá, o que é uma imagem invertida? Aqui está o objeto, e essa aqui é uma imagem, e essa é uma imagem invertida. Aí, professor, é de ponta cabeça. Mas se o objeto for assim, essa imagem aqui, ela é invertida, e ela não é de ponta cabeça. Então, uma imagem que é invertida, ela tem orientação contrária ao objeto. Teoricamente, se o objeto está para cima, a imagem é para baixo. Mas se o objeto estiver para baixo, a imagem invertida é para cima. Toma cuidado com isso. Tá? Então, voltando para o nosso desenho, o que nós temos? Uma imagem no espelho plano virtual, ela é uma imagem direita, lembrando que direita, mesma orientação que o objeto. E o tamanho é igual, o tamanho é o mesmo. A gente vai chamar em física de imagem igual no tamanho, tá, pessoal? Então, a imagem formada no espelho plano virtual direita é igual. Lembrando que esse objeto é um objeto que existe de verdade. Um objeto chamado objeto real. Objeto real. Então essa situação você vê todo dia. Está escovando o dente, está olhando no espelho, está lá dentro. Penteando o cabelo, olhando no espelho, está tudo bem. Imagem virtual, direita e igual. Segundo slide. Isso aqui é extremamente importante. Essa imagem dentro do vidro, você já sabe que ela é virtual, que ela é direita e que ela é igual. Ótimo, maravilha. Só que o lado direito do seu objeto é, na verdade, o lado esquerdo, tá vendo? E o lado esquerdo do seu objeto é, na imagem, o lado direito, ou seja, o lado direito e esquerdo é trocado. Essa é uma imagem que alguns vestibulares chamam de, um nome feio, hein? Enantiomorfa. Alguns vestibulares também chamam de imagem reversa. Então, não sei onde vai fazer prova, e aí é bom você ficar meio esperto em relação a esses termos. A imagem ela é virtual, completar para você, ela é uma imagem direita, mesma orientação com o objeto, e ela é uma imagem igual no tamanho. E a imagem é enantiomorfa. Meu lado esquerdo, lá é direito, meu lado direito, lá é esquerdo. Olha como fica a plaquinha para cima, só que a palavra aparece de ponta cabeça. Tá? Então, em resumo, a imagem chamada um espelho plano, ela é virtual, ela é direita, ela é igual e ela é enantiomorfa ou reversa. Os lados direito e esquerdo são trocados. Vamos você ficar bem ligado em relação a isso. Aqui tem dois, na verdade, três exemplos.
né? O que acontece? Olha um cartaz com a palavra física, como é que fica? A imagem vai ficar para cima, ela é direita. Olha o F, a distância que está o F. É a mesma distância desse F. Isso é uma outra característica do espelho plano. No espelho plano, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Se o objeto se afasta, a imagem se afasta. Se o objeto se aproxima, a imagem se aproxima do espelho. O que o objeto faz, a imagem automaticamente faz. Olha o A. O A está bem mais perto do espelho. Olha a distância do A até o espelho. Então, é muito comum em vestibular cair exatamente isso. Ó, o objeto é esse. Como que fica a imagem vista no espelho plano? Então, a imagem direita, ela é virtual, dentro do vidro, claro. Mesmo tamanho, mesma distância. E ela é enantiomorfa. O lado direito é escrito ao contrário, né? O lado direito é esquerdo, o lado esquerdo é direito. Então, a palavra fica ao contrário. Dá uma olhada no N. Olha que interessante esse N aqui, ó. Como que fica a imagem dele? Deixa ele para cima e só gira esse N. Olha aqui a formação. Olha, isso aqui é muito legal. Cara, vive caindo em prova essa pergunta. Se você olhar um objeto, e o objeto é esse aqui, e o objeto está marcando, vamos lá, de horas, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Da noite, sei lá, 10 horas. E aí, como é que fica a imagem vista no espelho plano? É só pegar, deixar o ponteiro para cima, que estava para cima, só que ele vai girar direita e esquerda, vai ficar assim, ó. Não é isso? Então vai virar, a projeção dele vai ser 2 horas. Então, 2 horas vai ser a informação da imagem. Ah, professor, interessante, hein? Interessante, bastante interessante. Dica, macete, a soma tem que dar 12. A soma tem que dar 12. 10 mais 2, 12. Tá? Se aqui fosse 5, 5. Aqui teria que ser 7. Se aqui fosse 4, lá teria que ser 8. Tá bom? Basicamente isso. Então lembra do macete. Tem que somar e tem que dar 12. Vamos lá. Senhores, isso daqui é bastante importante. Muito, muito, muito. Quando você associa espelhos, o que é associar espelho? Botar 2 espelhos, um conectado ao outro, e tem um ângulo, olha só, tem um ângulo alfa entre os dois. Então, teoricamente falando, senhores, quando você tem um espelho só, você tem uma imagem só. Quando você tem um outro espelho, um único espelho, tem mais uma imagem. Mas quando você tem 2 espelhos, dependendo do ângulo que você associa, esse ângulo aqui, ó, você pode ter várias imagens. Nesse caso aqui, você tem imagem 1, imagem 2, são as imagens naturais, ó, do espelho. Essas são enantiomorfas, lado direito e esquerdo trocado. Ó, imagem 2 também enantiomorfa, no lado esquerdo lá é direito e trocado. Só que a junção dessas 2 imagens automaticamente forma essa terceira imagem aqui. E essa terceira imagem aqui, ela não é enantiomorfa. Então, teoricamente falando, o que você tem? Você tem algumas imagens, nesse caso 3. 3 imagens. Se você tem 3 imagens aqui, por que formaram 3 imagens? Porque dá uma olhada nesta fórmula aqui. 360 graus sobre alfa graus menos 1. O que é esse N? Número de imagens de um objeto. Então, toda vez que você tem alfa graus, dependendo do total de ângulo, você pode ter mais ou menos imagens. Nesse caso aqui, vamos fazer a conta? Fica como 360 graus sobre 90 graus, porque aqui você tem um ângulo reto, ó, 90 graus, tá vendo? Menos 1. Teoricamente falando, isso aqui vai dar 4. Menos 1, isso aqui vai dar 3. Vai dar 3 imagens desse objeto que está aqui na frente. Então, teoricamente falando, o que você tem? Você tem 3 imagens, sendo 2 enantiomorfas e uma não sendo. Então, teoricamente, imagem 1, imagem 1, eu vou chamar isso aqui de imagem 1, essa daqui eu vou chamar de imagem 2, vou mudar, só para explicar um negócio para você, que eu vou chamar de imagem 3. Tá? As enantiomorfas são, nesse exemplo, para ficar mais fácil para a gente, vai ser a imagem 3 e a imagem 1. Aquelas imagens
que são essas aqui, ó, a par, formada pela junção dessas duas, ela não vai ser enantiomorfa, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é que você sabe? Que quanto menor esse ângulo, opa, dica de prova, quanto menor esse ângulo alfa, maior o número de imagens. Lembrando que quando você tiver o menor ângulo possível, quando o alfa for igual a 0 grau, 360 sobre 0 vai dar um número infinito de imagem. Infinitas imagens. Tudo bem? Infinitas imagens. Então, quanto menor o ângulo, vou voltar para a câmera. Então, basicamente, quanto menor o ângulo de associação dos espelhos, mais imagens vão sendo formadas. Quando tiver dois espelhos paralelos assim, coloca um objeto aqui no meio. O que acontece? Vai aparecer muitas, infinitas imagens. Então, basicamente, lembra da academia? Você está malhando e aqui tem um espelho, aqui tem um espelho, você olha, vê um monte de gente ao seu redor, malhando junto, para dar empolgação, para animar um pouco. Então, basicamente, o número de imagens de um objeto depende do ângulo formado entre os espelhos. Quanto menor o ângulo, mais imagens vão aparecer. Tá bom? Isso aqui é importante, fica em prova. Voltar para o slide. Vamos? Senhores, cai muito em prova isso aqui. Campo de visão, campo visual. Basicamente, eu estou aqui. Aqui tem um espelho. Aqui tem um objeto. Não é todo mundo que consegue ver esse objeto. Não é todo mundo que consegue ver esse objeto. A pergunta é, o que fazer para você enxergar? Ou o que você enxerga? Que objeto você enxerga? Então, teoricamente falando, aqui tem um objeto, ou tem seu olho, digamos que está seu olho aqui. E aí, o que acontece? Você coloca, como traçar, né, o campo de visão? Vamos explicar, vai. Você pega essa distância, senhores, entre o seu olho e o espelho. E você joga a mesma distância aqui. Ou você pode ir de cima para baixo, baixo para cima. Nesse exemplo, ele veio de baixo para cima. Então, aqui está seu olho. O que você vai enxergar é basicamente, você une o seu olho, esse ponto, ao começo e ao fim do espelho. Tá vendo? Essa região toda aqui é chamada de campo de visão. Tudo que tiver nessa região você vai enxergar, o que tiver fora você não vai enxergar. Então, basicamente, aqui tem um objeto A, aqui tem um objeto B, aqui tem um objeto C, objeto D, objeto E, objeto F aqui. Então, você pega, calcula a distância, projeta a distância, o F não seria visto, ó. O ponto A seria aqui, ele seria visto, ó. O ponto C seria aqui a imagem dele, você veria. Então, da onde você está, você consegue ver tudo o que está aqui, seja objeto, seja imagem. Tá bom? Então, basicamente é isso. Marca a distância, olho, espelho, linha reta, tá? Mesma vertical, e une esse ponto que você quer observar do começo ao fim do espelho. É esse grande cone formado é a região de campo de visão. Tá bom? A gente vai trabalhar com exercício e vai entender melhor. Isso é muito importante. Velocidade de objeto, imagem, espelho ou objeto, imagem. Aqui, vou voltar para a câmera para você entender melhor. Imagina o seguinte, aqui tem um espelho, aqui tem um espelho, aqui tem um objeto colado no espelho. E aqui tem uma imagem colada no espelho. Então eu estou aqui, aqui tem um espelho, aqui tem uma imagem. Tranquilo? Se o objeto, aqui é o espelho, se o objeto se afastar do espelho com 1 metro por segundo, o objeto se afastou do espelho com 1 metro por segundo. A velocidade do objeto para o espelho é 1 metro por segundo. Quando o objeto foi 1 metro para frente em 1 segundo, a imagem foi para trás 1 metro em 1 segundo. Então, qual é a velocidade da imagem para o espelho? 1 metro por segundo. Vamos tratar de novo. Do objeto ao espelho, 1 metro por segundo. Da imagem para o espelho, 1 metro por segundo. Só que em 1 segundo, o que aconteceu? Está objeto e imagem. Em 1 segundo, objeto avança 1 metro, imagem avança 1 metro. Qual é a distância entre objeto e imagem? 2.
2 metros em 1 segundo. Então, qual é a velocidade do objeto para a sua imagem? 2 metros por segundo. E da imagem para o seu objeto? 2 metros por segundo. Então, revisando neste exemplo, como que fica? Do objeto ao espelho, 1 metro por segundo. Da imagem ao espelho, 1 metro por segundo. Do objeto para a imagem, 2 metros por segundo. Da imagem ao objeto, 2 metros por segundo. Tranquilo? Então, em resumo, está aqui, ó. Do objeto para o espelho, velocidade v. Da imagem para o espelho, velocidade v. Do objeto para a sua imagem, velocidade 2v. Então, olha se a pergunta é em relação ao espelho ou se é em relação ao objeto ou à imagem. Toma cuidado só na questão, o que realmente está sendo perguntado. Tá bom? Importante demais. Aqui nós temos rotação de espelho plano. Basicamente, o que você tem é assim. Você tem um espelho, você encontra na internet, encontra na sua apostila, a definição matemática disso. Esse exemplo eu peguei, esse gráfico eu peguei, que eu acho que é um dos que mais facilita a tua visão. Você tem o raio de luz incidente, ó, chega aqui. Aqui você tem uma reta que você já conhece, chamada reta normal, forma 90 graus com espelho. Aí você tem uma reflexão chamada reflexão regular. O que é regular? Chega e sai com o mesmo ângulo. Ó. Chega e sai com o mesmo ângulo. Aí ele reflete aqui. Esse é o raio refletido. Tá bom. Se você pegar o espelho e girar o teu espelho alfa graus, o teu espelho já não está aqui. O teu espelho agora é esse aqui. O seu raio de luz, ele vai se deslocar para cá. Ó. O seu novo raio refletido é esse aqui. Então você consegue verificar que entre o raio refletido 1 e o raio refletido 2, você tem a formação desse ângulo beta. Quando você girou alfa graus o seu espelho, está aqui, ó, o raio girou beta. Por definição matemática, beta é igual a 2 alfa. Então, toda vez que você rotacionar seu espelho alfa graus, a imagem rotaciona quanto? 2 alfa. Quando você rotacionar seu espelho alfa, o raio refletido em relação ao raio antigo reflete 2 alfa. Tá? Isso é importante demais. Cuidado com rotação de espelho. Importantíssimo, pelo amor de Deus, aprenda isso cai muito em vestibular. Aqui você tem translação de espelho plano. Translação do espelho, o objeto fica parado, quem vai andar é o espelho. Translação é andar na vertical, rotação ele vai girar. Então aqui é um processo de translação. Dá uma olhada aqui, senhores. Aqui é como se fosse a marca zero de uma régua. Aqui é a distância x, aqui é a distância 2x, 3x, 4x. Então, a distância do objeto até o espelho, 2x, ó, é a mesma distância da imagem ao espelho. Você já sabe disso. Se o objeto ficar no mesmo local e o espelho que estava aqui, ó, no 2x, ó, andar x para trás, aqui é o 3x. Qual é a distância nova do objeto para o espelho? 3x. Antes era 2x aqui, aqui também era 2x, lembra? Tá bom, ótimo. Agora a distância do espelho ao objeto é 3x. Ora, 1x, 2x, 3x a mais. Aqui vai andar para lá, mais 3x. Você já sabe. Onde é que estava a imagem inicial? Na marca 4x. Aqui não é 4x? Quando o espelho andou x para trás, a imagem final vai para a posição 6x, ó. Estava na 4x e veio para 6x. Ou seja, a imagem se afastou 2x. Quando o espelho translada x, a imagem translada 2x. No mesmo sentido, na mesma direção. Se o espelho se afastar para trás, a imagem se afasta para trás o dobro, em relação à imagem antiga, claro. Tá bom? Então, basicamente, é translação de espelhos plano. Andou o espelho, não andou o objeto. E para terminar, a parte de espelho plano, está aqui valendo aquilo que derruba muita gente em prova, que é a altura mínima de espelho plano. Basicamente, você pode falar assim, ora, um espelho plano pode ser menor do que a parede? Eu posso comprar um espelho menor para me enxergar por inteiro em casa? A resposta é, pode. E aí, eu vou voltar para a câmera.
Se você pegar e perguntar, fizer essa questão para alguém, as pessoas, 90% vai falar sim, depende da distância que você coloca o espelho e que você se olha. Depende da distância entre você e o espelho. E a resposta não é essa, não depende da distância. 98% das pessoas vão falar, o espelho pode ser menor, depende da distância que você está olhando para o espelho. Se o espelho não for bem ajustado, corretamente ajustado na parede, não tem distância que corrija o erro. Então não depende da distância, eu vou te mostrar por quê. Vem cá, para o slide novamente. Então aqui você tem um objeto, que na verdade é uma pessoa. Então você tem uma pessoa que tem uma altura H, é uma altura grandona, da ponta do fio do cabelo até a ponta do pé. E tem uma outra altura que é importante para a gente, que é a altura do olho até o pé. Basicamente, você tem uma distância D, aqui você tem uma distância D, e aí tem a imagem da pessoa, que é essa imagem aqui, a altura Hzão, a altura Hzinho, que é essa altura aqui, que você já conhece. Tá? Então, basicamente, você só vai ver a sua imagem se no seu olho chegarem informações de como é a sua imagem. Então, a ponta do cabelo vai ter que te mandar informações para o seu olho. A ponta do seu pé vai ter que mandar informações luminosas para o seu olho. Então, essas informações passam por onde? Por aqui. Olha o tamanho do espelho. O espelho pode ter só esse tamanho Yzinho aqui, ó, pequenininho. Ô, professor, qual é o tamanho desse Y pequenininho? Vamos calcular. Então, o espelho, a pessoa tem 2 metros de altura. Vamos colocar um exemplo clássico assim. Aí, até o olho, a pessoa tem 1,80 m. Ótimo. Vou ter que comprar um espelho de 2 metros de altura. Não, pode comprar um espelho menor. Claro que sim. Então, teoricamente falando, qual é a altura desse espelho menor que eu posso comprar? Vamos olhar? Semelhança de triângulo. Essa altura Hzão tem a ver com essa distância zona, grandona, aqui ó, 2D, ó. Da mesma forma que essa altura Yzinho tem a ver com essa distânciazinho. Então, teoricamente falando, que você tem assim, ó, vou fazer aqui embaixo para você ver melhor. O Hzão tem a ver com 2D. Da mesma forma que esse Yzinho, tamanho do espelho, ó, pequenininho, tem a ver com Dzinho. Olha o que virou, Hzão sobre 2D é igual a Y sobre D. Olha o que dá para a gente fazer, cortar os Ds. Ou seja, o tamanho do espelho tem que ser metade da altura total da pessoa. Então, nesse caso aqui, qual é o tamanho do espelho? O tamanho do espelho, nesse caso, foi 1 metro. Posso comprar o espelho de 1 metro, professor? Nesse caso, posso. Posso comprar o espelho de 1 metro. Voltando para a câmera. Então, você pode comprar o espelho de 1 metro, só que você tem que ser meio esperto para você conseguir se ver por inteiro. Porque se você colocar só na parte de cima, o que você vai ver? Você vai ver da ponta da sua cabeça até o meio do seu corpo. Se você colocar na parte de baixo, você vai ver do seu pé até a sua cintura. Se colocar no meio, bem no meio da parede, você vê da altura do seu peito até o seu joelho. Então, teoricamente falando, voltar para o slide, tem uma distância correta que você precisa, vou colorir para você precisa calcular que essa distância Y maiúscula aqui do gráfico, que é a distância da base do espelho ao chão. Ô, professor, tem que saber calcular isso? Precisa ajustar na parede, moço. Tem que saber sim, aluno. Vamos calcular então? Mas como calcula essa distância Y da base do espelho ao chão? Aí, meu amigo, já é uma brincadeira de triângulos na parte inferior. Aí você vai usar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Com esse triângulo aqui. A parte inferior do seu gráfico. Então você tem do olho ao chão, olha aqui, ó. Distância 2D. Interessante. Distância Y maiúsculo você quer? D. Então você tem Hzinho sobre 2D, assim como distância da base do espelho ao chão sobre D. Olha que interessante. O que dá para você fazer? Você corta e você tem esta resposta aqui, ó. Distância da base do espelho ao chão é metade da altura do olho ao chão. Então, nesse caso aqui, quanto que é esse Y? Esse Y, ele é metade da altura do olho ao chão. 1,80 m do olho ao chão. Olha aqui, ó. Então, vai ser 0,9 metros. Então, nesse caso, você colocaria o melhor projeto
colocar o projeto aqui para você. Como se eu fosse um arquiteto. Vamos lá, vai? A parede tem 2 metros de altura. Não é isso? Aqui é o chão. E aí você vai colocar o quê? Espelho a partir de 90 centímetros. Aqui é 90 centímetros. Você vai tacar 1 metro de vidro aqui, rapaz. Até 190 centímetros, que é 1,90 m. O espelho vai só aqui, ó. Se 90 centímetros do chão, 1 metro de espelho, uma pessoa de 2 metros, qualquer distância que ela tivesse aqui, ela conseguiria se ver nesse espelho. Tá bom? É isso. Basicamente, é isso aí. Vou voltar para a câmera. Então, você percebeu que a aula de espelho plano ela é muito grande, tem muita coisa para a gente trabalhar. E agora, um pouco mais de fôlego, daqui a pouquinho acaba. Vamos ver se a gente consegue acertar exercício. 4 exercícios, bora. Vai? Primeiro exercício. Esse daqui. Uma questão que caiu em Fortaleza. É interessante essa questão. A questão é muito recente e é bom ficar bem esperto em relação a ela. O ângulo entre 2 espelhos planos é de 20 graus. 20 graus. Um objeto de tamanho, não vem ao caso, desprezível, é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelos espelhos. Várias imagens. Ângulo de 20 graus. Já sei essa matéria, hein? Das imagens observadas, assinale na opção abaixo quantas serão enantiomorfas. Meu Deus. Lembra? As ímpares são enantiomorfas. Ele perguntou quantas são enantiomorfas. Ora, vamos calcular o total de imagem primeiro? Como que fica mesmo? Vem comigo, vai. 360 graus sobre alfa graus menos 1. Quem que é o N? 360 graus. Quem que é esse alfa? Vamos ver esse alfa. Esse alfa é o ângulo entre os espelhos, 20 graus. Maravilha. Menos 1. Então, esse N vai dar 360 por 20, ainda é 18. Menos 1, o N vai dar 17. 17 imagens formadas. Meu Deus do céu. Quem é que está trocado direito e esquerdo? Meu amigo, as ímpares. Quais são as ímpares? Deixa eu ver se melhora no outro slide. São 17. Então, aqui resolvi para você, ó, dá 17. Olha que interessante. E quais são as ímpares? Vamos lá. A 1, a 3, a 5, a 7, a 9, a 11, a 13, a 15 e a 17. Quantas são enantiomorfas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 que são enantiomorfas. Então a pergunta é, quantas são enantiomorfas? Enantiomorfas são 9. Então a resposta certa é a letra B. Legal, né? É uma questão não muito fácil não, mas ela é legal sim. Que bom que você entendeu. Vamos lá. Questão 2. Ao acordar pela manhã, Camila levantou-se e saiu em direção perpendicular ao espelho. Em direção ao espelho. Em direção ao espelho. Se aproximando do espelho. Colocado na parede do seu quarto com a velocidade constante de 1 metro por segundo. Tá. Dela para o espelho é 1 metro por segundo. Nessa situação, o que eu posso afirmar? A imagem de Camila se aproxima dela com 1 metro por segundo. A imagem de Camila se aproxima do espelho com 2 metros por segundo. 2 metros por segundo? 2 metros por segundo. A imagem de Camila se aproxima dela com 2 metros por segundo. Está falso. Se aproxima do espelho com 1 metro por segundo. A imagem de Camila se aproximou dela com 2 metros por segundo. Isso aqui é verdadeiro. A imagem dela com 2 metros por segundo, isso aqui é verdadeiro. A imagem de Camila se afasta do espelho. Meu amigo, se ela se aproxima, a imagem se aproxima. Então a imagem de Camila se afasta com 2 metros por segundo, isso aqui é falso. A imagem de Camila se afasta dela, não, se aproxima dela, isso aqui é falso. E o problema, que é falso também, é esse conceito aqui. A imagem de Camila se aproxima dela com 1 metro por segundo, isso aqui também é verdadeiro. Então, nessa questão tem 2 itens, ó, que são corretos. Vamos ver o que a faculdade trouxe. Então, teoricamente falando, foi erro de digitação, alguma coisa, trouxe somente a letra C. Mas nessa forma de analisar, está certa a A e está certo a C também. Então, caberia recurso nessa questão.
tá bom? Vamos ver mais uma questão, penúltima de hoje. Isso aqui é muito, muito comum cair em prova. Estadual do Rio Grande do Norte. Uma noite do Réveillon, 2013, Lucas estava usando uma camisa com um ano estampado na camiseta. Ao visualizá-la através da imagem refletida no espelho plano, meu amigo, 2013, e aí está o espelho plano aqui na frente, meu amigo, vamos lá. O número do ano em questão observado por Lucas se apresentava da seguinte forma. O que ele via aqui? Como era a imagem que ele via? A camiseta dele estava 2013. O que ele via lá? Então é uma questão de totalmente projeção. É só você pegar isso aqui e projetar. Lembra, o 2 vai estar mais distante, o 0 vai estar aqui, o 1 vai estar aqui e o 3 é o mais próximo, vai estar aqui. Só que eles vão sofrer um processo de rotação. Então, melhor resposta disso, olha aqui, ó, A, B, C, D. Qual é o que você acha que vai ser? Pensa aí, vou dar até 3. 1, 2, 3. Vamos lá? Resposta certa da imagem vista por nosso amigo. Essa é a resposta B. Aqui, ó, vai ficar dessa maneira. Beleza? E por fim, a última questão. Cai muito em vestibular também essa parte geométrica, misturado com óptica. Vamos lá, senhores. Caiu na Paraíba. A figura a seguir mostra dois espelhos planos. Espelho 1 e espelho 2. Maravilha. Espelho 1 está aqui. Vou aumentar para você. Espelho 2 está aqui. Tá? Espelho 2 está aqui. Vamos lá. Os dois formam entre si um ângulo de 140 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Um raio luminoso R1 incide e nossa, grifa isso, refletido de tal maneira para que o raio refletido 2 seja paralelo ao espelho 2. Tá bom, para lá. Raio R1 chega, ele vai refletir, lembra que existe uma reta normal aqui, e os ângulos têm que serem iguais, esse com esse, reflexão regular. E aí o raio R2, ele é paralelo ao espelho 2. Foi isso que está falando aqui. Raio refletido 2 seja paralelo ao espelho 2. A pergunta é simples. Qual é o ângulo de incidência R1 no espelho? O que é ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. É esse ângulo aqui, ó, que ele está perguntando. Esse ângulo de fora é o ângulo entre o raio incidente e o espelho. Não. A pergunta é o ângulo de incidência. Lembre-se de reflexão, aqui é normal. Que raio incidente, raio refletido. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Esses dois ângulos são iguais. Tá? Ele perguntou o ângulo de incidência. Tá, então ele perguntou esse ângulo aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, vamos mudar o slide que tem um esquema gráfico bem legal para você. Aí a pergunta é, o ângulo de incidência vai ser 20, 30, 40, 50, 60. E aí o raio chega, olha aqui, ó. O raio chega e o raio sai, e ele sai paralelo ao espelho 2. Cara, a única informação que você tem, aluno, é esses 140 graus aqui. Vamos lá? O que a gente pode fazer? Interessante. Totalmente geométrico o negócio, não é isso? Você pode fechar um triângulo aqui. Vamos lá? Se aqui é um triângulo, tá? A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Se aqui é 190 graus e esse ângulo aqui já é 90, é sinal que esse outro aqui é o que falta para 140, ou seja, 50. Se aqui é 50 e aqui é 90, é evidente que esse aqui é 40. Não é isso? Senhores, se aqui você tem um ângulo de 40 graus e aqui você tem uma normal, uma reta que forma 90 graus com espelho 2, aqui é 90 graus também, é claro que aqui é 50. Porque aqui tem que formar 90, ó. Tem que formar 90. Esse aqui é o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência não é igual? Então esse ângulo aqui só pode ser igual a esse. Esse é 50. Então qual é a pergunta? Qual é o ângulo de incidência? Este ângulo aqui, meu amigo.
Quanto que ele vale? 50 graus. Então vamos ver, as opções eram 20, 30, 40, 50, 60, resposta certa, D. Tudo bem? Bem, voltando para a câmera, essa foi a aula de espelho plano, é muito conceito, é bom você treinar, ou com exercício da internet, ou com exercício do seu material, e envie suas dúvidas, tá bom? A gente se vê na próxima aula com a parte já de espelhos esféricos, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.